era 1992. O prédio pequeno e simples. A equipe bem menor que a dos dias atuais. E os equipamentos, quanta diferença. Assim nasceu a TV Pajuçara. Na grade de programação, 2 telejornais, o TJ Manhã e o Tarde. Não demorou muito e o horário nobre também foi preenchido com informação. Era o TJ Noite que anos mais tarde passaria a se chamar Jornal da Pajuçara à Noite. A juventude dos poucos anos de estrada é um contraste com a maturidade na cobertura de fatos marcantes. O Jornal da Pajuçara à Noite realmente tem tido uma atenção especial ao longo dos anos, tem tido bastante investimento, a equipe cresceu bastante, né? A gente está bem focado, ele é um jornal mais completo, é um jornal em horário nobre, né? A gente tem que levar para o nosso telespectador o que é que teve no dia, seja a notícia boa, seja a notícia ruim. Atualmente, JP Noite vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h55. Mas a tarefa de levar a notícia à casa de cada lagoano inicia sua jornada bem mais cedo, na tarde do dia anterior à exibição, com o trabalho dos produtores. É nesta etapa que os assuntos que podem ser trabalhados em uma reportagem de TV são selecionados. E tudo isso acontece aqui, na redação, sob o comando da produtora Renata Paz. A gente começa o trabalho às 14 horas, eu chego aqui. Normalmente já tem um estagiário aqui, que é meu braço direito e meu braço esquerdo. E a gente começa a fazer a pré-seleção do que pode ser pauta. Aí a gente olha jornal, site, Facebook, Twitter agora. E daí a gente faz essa listagem. A partir dessa listagem a gente senta, espera o Marcos Toledo chegar, que é o nosso editor-chefe. Quando ele chega, a gente senta, tem a reunião de pauta e define realmente o que pode ou não ser pauta. Então, a minha missão é descobrir o que vai acontecer no dia seguinte. Com a confirmação do que pode ser produzido, é hora de achar a melhor pessoa para falar sobre o assunto tratado, buscar personagens, apurar os fatos e construir a pauta. São 4 pautas para 2 repórteres. Cada repórter sai com 2 pautas. A estrutura, ela é construída basicamente com um foco, que é a linha editorial que a gente quer que a matéria siga, que ele conduza a matéria dessa forma. Depois, ela vem um fato, que são as informações básicas, o bruto mesmo do processo todo que a gente tem. E a gente tem um outro espaçozinho que a gente chama O Que Queremos, são as sugestões de perguntas. Pautas impressas e metade do trabalho na produção concluída. Amanhã, outra produtora vai desenvolver o mesmo trabalho de Renata e, paralelamente, na sala ao lado, o editor-chefe Marcos Toledo dará início à preparação do espelho, que é um cronograma do andamento do telejornal, com a ordem que as matérias e notas vão ser exibidas. Lógico que de manhã isso é apenas uma previsão. Falta muito para o jornal ir ao ar. Tudo pode acontecer. A pauta que estava agendada pode cair ou ser substituída por outro fato mais interessante que ocorreu ao longo do dia. Existe o fato de as matérias estarem previstas e, por algum motivo, elas caírem. Um entrevistado que falta, o repórter vai no local e vê que a história não era aquela que foi contada para a gente de início. O jornal mudar durante o dia, pela manhã e à tarde, as pautas saírem mudando, isso é o normal, é o natural e tomara que isso aconteça, porque se torna o jornal bem mais quente. Mas quando um fato assim grande, como foi a explosão da DEIC, acontece muito próximo do nosso jornal, todos correm, entendeu, para tentar trazer aquele assunto, que é um assunto grandioso, como não era o caso da DEIC. A explosão ocorreu por volta das 18h30 do dia 20 de dezembro de 2012. Percebendo a gravidade do que teria acontecido e mesmo sem saber do que se tratava, o repórter cinematográfico Henrique Moura saiu pelas ruas da região à procura do local em que teria ocorrido o fato. Eu estava exatamente nesse local, conversando aqui com alguns amigos, quando de repente aquela explosão, aquele estrondo forte, o chão tremia. No que eu virei, que eu olhei para o horizonte, aquela bola de fogo, semelhante à bomba de Hiroshima, claro que em proporção menor. Aquela bola de fogo vermelha
meio acinzentada. Então, imediatamente, a ação que eu tive foi correr, pegar a câmera e sair correndo. E foi assim uma coisa muito... As pessoas corriam para todos os lados aqui e a gente não sabia onde era. Uma explosão que destruiu o coração da Polícia Civil alagoana. Aí eu vi umas pessoas correndo e dizendo que tinha sido uma explosão na delegacia. Aí foi quando a gente se deu conta que poderia ser o DEIC. Eu fui a primeira pessoa a chegar lá, a nível de imprensa, né? Dois policiais militares, um tenente e outro sargento da Polícia Militar, eles estavam correndo louco. E eu tentei entrar no local. A gente trabalhando, aí tinha alguns companheiros nossos, pessoal da técnica, que para poder a gente levar informação, sair de uma distância de 50, 100 metros, todo mundo puxando o cabo, muita gente se mobilizou, estagiários, todos os estagiários lá, pessoas que já não estavam mais trabalhando, como você frisou, pessoas que estavam de férias, todo mundo se mobilizou e a gente realmente conseguiu dar um show de transmissão, de cobertura. Com a dimensão da explosão conhecida, tudo mudou na redação. Várias equipes foram direcionadas ao local. O link ao vivo foi montado em tempo recorde. E a transmissão do jornal levou as informações em tempo real para os alagoanos. Mas dias como esse não são tão comuns. A expectativa é que hoje tudo ocorra dentro da normalidade. Para ter a confirmação disso, é preciso dar andamento na execução dos trabalhos. Na rua, as equipes de reportagem dão início à execução das pautas da tarde. A missão é comandada pelo repórter Tiago Correia. Veio como pedido da rede, fazer um raio-x da situação das maternidades de Maceió. O primeiro destino é a Santa Mônica. Ao chegar ao local, é preciso esperar. A entrevistada chega e, enquanto Tiago faz o primeiro contato, o cinegrafista José Pereira faz os últimos acertos na câmera. E não foi preciso passear muito pela unidade para saber que a matéria iria crescer. A ideia era mais mostrar a situação da superlotação. Porque às vezes quando a gente vai fazer a matéria lá fora, a gente só mostra o caos e aí a gente acha que é só uma situação médica. E a gente mostrando isso aqui, a gente mostra que é uma questão estrutural, que é muito maior do que especificamente uma questão médica. Vai além do atendimento. Vai muito além. E quanto mais andávamos, mais denúncias apareciam. Parece um gato-rato que passa por aqui, o rato. Tem rato aqui? Tem, e muito. 5 das 5 salas só funcionam 2 e mal funcionam. Vou fazer uma pergunta para você. Pode? Depois. Diz aí. Por que ela está mostrando isso tudo? Sabe o que é, assim? Cansou. É que cansou, sabe? Sabe aquela hora que você não... Você, assim, liga aquele botãozinho do... Ferre-se, sabe? É isso, eu acho que foi isso. Uma matéria como essa, nível local e nacional, isso pode mobilizar parlamentares, isso pode mobilizar e fazer com que o poder público, enfim, forçadamente, já que não houve o dia a dia dos profissionais, porque os profissionais encaminham ofícios, solicitam isso, essa situação que para eles não é nova, mas para a população é. Então, quando isso entra no ouvido da população, aí eles começam a correr atrás para poder prestar conta para a população. Para não deixar de captar nenhum momento, eles precisam estar de olhos bem atentos e trabalhar em conjunto. A matéria é sobre denúncia no hospital. E aqui a gente está vendo que a melhor já tem imagem aqui, coisa absurda. A cozinha aqui, você vê a situação da cozinha. A pia, as panelas que tudo suja, o azulejo quebrado, entendeu? Barata. Ele já tem a experiência, mas que a gente está sempre de um outro ângulo, né? Então, às vezes, de outro ângulo a gente consegue ter acesso. Às vezes ele não observa. Às vezes é porque ele está concentrado naquela imagem, às vezes tem coisa passando. Às vezes ele estava pegando a sujeira e a baratinha saiu do lugar. Aí a gente pegou. Pereira aqui e tal, não sei o quê. Mas é trabalho em conjunto, né? O repórter ajuda o cinegrafista. Ajuda, e o cinegrafista ajuda o repórter, todo mundo. E o auxiliar ajuda todo mundo, os outros dois, porque está de fora vendo com uma outra visão. Exatamente. A visão ampliada. Com certeza. Jornalismo é isso, equipe. A estrutura foi conhecida, a realidade estava além da imaginada e quando a rede liga, a dimensão dos fatos é relatada. Peguei gente no coisa, o negócio tá um caos aqui hoje, viu? Era no telefone, Thiago? Só da rede. E a matéria, na verdade foi uma matéria que foi encomendada por eles, né? Eles quiseram
que a gente fizesse um raio-x de maternidades, porque aqui é considerado o pior lugar do Brasil. Provavelmente com o que a gente pegou aqui deve sair à noite também no Jornal da Record. Estamos na área da triagem aqui, o repórter Tiago Correia está fazendo agora sonoras com pessoas, né? O povo fala, reclamando aqui do atendimento e também da superlotação do Hospital Santa Mônica. A senhora chegou que hora? 10 horas da manhã, aqui morrendo de dor e não me atenderam nem nada, nem mandaram fazer exame, nem ultrassom, nem nada. Depois de ouvir todas as denúncias, depois de comprovar a falta de atendimento e estrutura, chega a vez de gravar a passagem. Tive uma ideia na hora aqui, assim, a sacada que a gente pegou essa situação Parede, aqui. né? Porque assim, como o maior problema da instituição é a reforma que não é feita, talvez a gente mostrando essa cena aqui com parede com mofo, isso tente sensibilizar, pelo menos foi a ideia que a gente teve. Então a gente vai tentar mostrar essa situação aqui, porque isso aqui visualiza bem, ali um leito de criança e aqui é uma parede que, pelo amor de Deus, né? Olha, não é exagero dizer que a maternidade Santa Mônica aqui em Maceió é um paciente em estado terminal e que precisa de reformas imediatas. Isso aqui, o setor onde nós estamos, é uma enfermaria. E olha só o estado dessa parede. Veja só a quantidade de mofo causado pela infiltração que temos aqui. E o pior, isso aqui é um leito de um recém-nascido. Pela quantidade de gestantes que está lá embaixo, daqui a pouco ele vai ser utilizado. Está aqui, dividindo espaço com todo esse mofo, que pode certamente causar uma infecção. Mas se o assunto é grande, a reportagem especial, outra passagem pode ser necessária, sempre contando com o auxílio de toda a equipe. Eu vi que você, por onde anda, carrega o tripé. É necessário? É necessário. A hora que ele precisar fazer uma imagem parada, aí usa o tripé. Zeca, onde eu estou, ele está do meu lado, é um auxiliar show de bola. Enquanto as equipes da tarde estão na rua, na redação, os editores de imagem e texto começam a montar o material executado pelos repórteres da manhã. A gente pega o material bruto que foi produzido durante a manhã, captura para começar a edição, faz a decupagem e revisa o texto do repórter. E aí começa a esqueletar. Depois o editor de imagem é quem vai cobrir todo esse material. Enquanto isso a gente está preparando já o texto da cabeça, que a gente chama da cabeça do VT, para no final ser revisado pelos editores e o editor-chefe de jornal. Além das matérias realizadas em Maceió e regiões vizinhas, uma sucursal foi montada em Arapiraca. E é de lá que o repórter Leandro Melo envia as notícias do Agreste e Sertão. Ele normalmente produz pela manhã esse material, e aí ele manda numa van essa fita, esse material, a gente pega, faz todo esse processo aqui novamente de captura e edição, para dar tempo de exibir no jornal à noite. Também é preciso correr para finalizar o material da tarde e voltar para a redação. Nesse momento a gente vai levar, peguei a fita aqui com o Pereira, a gente vai levar lá para a edição, já vai decupar, né, digitalizar esse material para poder começar a edição. Só a Santa Mônica já rende especificamente a matéria, muito além daquilo que a gente já tem imaginado. Então a gente ligou para a redação, cancelou todas as outras pautas. As imagens estão realmente caprichadas. Vocês pegaram, a gente pegou e agora é esperar. Vamos ver o que vai pro ar agora. Enquanto os editores adiantam o trabalho captando as imagens e sonoras, o repórter fecha o texto. E quanto menos tempo falta para o jornal ir ao ar, maior é a correria. Todas as ilhas de edição estão ocupadas e os editores de texto constroem um script, que é revisado de perto pelo editor-chefe. A gente costuma dizer que o script é o documento final dos editores. As matérias são feitas na rua pelos repórteres, vêm para a redação, os editores entram nas ilhas de edição para editar e elas confeccionam os scripts. Hoje, mais fácil do que antigamente, como está tudo na informática, no computador, você consegue trabalhar com as matérias e derrubar um VT, subir para outro bloco. Quando você faz isso, os scripts também seguem essa mudança. É dele também a tarefa de conferir as matérias que foram editadas. Eu tenho aqui um sistema no meu computador, eu abro esse computador, vejo a matéria lá pronta, assisto. Se tiver que ter alguma mudança, algum corte de sonoras ou mudança de imagem, eu peço aos editores, eles fazem a mudança, reenviam para mim. Só quando eu dou o meu ok é que ele sai do meu computador e vai para o exibidor. E é do switcher, esse centro de controle, que elas são exibidas na hora em que o jornal estiver no ar. Por enquanto, o quadro do jornalista Ricardo Mota, O Ponto Crítico, está sendo gravado. Eis uma proposição aprovada pela Câmara Municipal de Maceió que pode ser, sim,
considerada um avanço em uma área tão sensível. Com o estúdio liberado, o momento é de acertar os últimos detalhes para que nada saia errado quando a exibição começar. Celso é o comandante desse espaço. Ele sabe bem o posicionamento de cada uma das câmeras que terá que operar logo mais. A gente leva em torno de mais ou menos umas 2 horas para anteceder, para deixar tudo prontinho, para quando a Raquel chegar, tá tudo em cima. Tanto as posições de câmeras, do áudio, do visual, entendeu? A gente deixa tudo pronto, porque se deixar para tudo em cima da hora, não sai tudo certo não. São 3 câmeras, como eu estava dizendo, mas quem determina o texto e para onde a Raquel vai olhar, no caso, é ela com o diretor de imagens. Na redação, o script é impresso e do switcher, o editor de texto acompanha atentamente o andamento da exibição e, se preciso, faz dali as alterações necessárias. Aqui durante o jornal, agora nesse momento, fica dando uma olhada no que a apresentadora está falando, o que ela vai falar, uma revisada de texto e acompanhando aqui junto com o trabalho do pessoal aqui, de áudio, diretor de TV e de caracteres, o trabalho de cada um aqui. Só para dar uma revisada final. Isso, é o último momento antes da matéria ir para o ar. Às 19h55 é hora de mostrar ao alagoano o resultado de todo o trabalho realizado. Muitas vezes revelando a dimensão de realidades desconhecidas. Na cozinha, o reflexo do caos. Alimentos são armazenados no mesmo ambiente onde há produtos químicos da limpeza do hospital. E os bichos estão sempre presentes. As moscas e as baratas. E chega o momento da certeza que tudo deu certo e que amanhã é dia de recomeçar todo o trabalho. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, hein? Um trabalho em que Raquel Amorim é a porta-voz, mas que envolve muitas pessoas, profissionais com o compromisso de buscar a verdade dos fatos e apresentá-los. A missão quase nunca é fácil. Muitas vezes é preciso prever o que vai acontecer. Em algumas, derrubar tudo que estava previsto e fazer um trabalho de horas em minutos. E quando isso acontece, quem está de fora pode até pensar que eles passam maior sufoco. O que não deixa de ser uma enorme verdade, mas é do inesperado que eles gostam, e é nele que eles se superam.